1 Reis, capítulo 18, do verso 41 ao 45, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Eu quero tratar nessa noite acerca de pequenos sinais e grandes milagres. Frequentemente, nós não damos importância àquilo que é pequeno. Nós menosprezamos as coisas pequenas. E talvez esta seja a razão pela qual muitos milagres não acontecem em nossa vida. Talvez essa seja a razão pela qual muitos milagres não acontecem em nossa casa. Porque aquilo que é aparente, ou aquilo que não tem uma boa aparência, nós então negligenciamos. Mas esse texto salta algumas coisas importantes para nós, que eu e você precisamos nos atentar. O porquê veio esta grande chuva sobre aquele povo. Primeiro, precisamos entender o contexto da história, que a terra vivia em sequidão. Não havia chuva há 3 anos e meio. E se não havia chuva, não havia alimento. E havia então uma necessidade de uma intervenção de Deus. Havia então uma necessidade de que Deus mandasse chuva. E a terra então desse o seu fruto. Então, Elias diz algo interessante no versículo 41. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. A chuva ainda não havia se manifestado, mas Elias já estava declarando que havia ruído de uma grande chuva. O que é que nós aprendemos? Primeira coisa que devemos observar e aprender é o fato de declarar por fé o que vai acontecer. Primeira coisa que nós devemos aprender é o fato de se declarar por fé aquilo que vai acontecer. Perceba que no caso de Elias, a chuva ainda não havia acontecido, se manifestado. Porém, Elias declara por meio de fé, dizendo: Olha, avisa Acabe que há ruído de uma grande chuva, de algo que não existiu
durante 3 anos e meio, mas já está vindo. Ei, já está vindo. Nós precisamos entender que se esperamos algo de Deus, não podemos esperar os primeiros sinais, mas devemos proferir, dizendo: está vindo. Há ruídos de uma grande bênção para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Nós precisamos aprender, queridos, o princípio de declarar aquilo que nós esperamos pela fé. E Elias disse: há ruídos, há barulho de uma grande chuva. Mas nós vamos ver que isso não havia. Porque quando ele mandou o menino, o seu servo olhar, não havia nada. Mas ele estava declarando como uma voz profética que havia ruído de uma grande chuva. Talvez você está esperando um milagre na tua casa. Talvez você está esperando um milagre na sua vida. Mas ainda não aprendeu a declarar sem ver que esse milagre vai acontecer. A segunda coisa que nós precisamos aprender se encontra no versículo 42, diz assim: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. Acompanhe comigo os passos. E se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Elias sabia a forma certa de gerar milagres. Elias sabia a forma certa de fazer com que Deus se manifestasse. E aprendemos aqui a segunda coisa: orar de forma intensa e específica, para que aquilo que você declarou aconteça. Primeira coisa, Elias declarou que iria acontecer. Segunda coisa, Elias se prostra. Elias ora de forma intensa e específica para que aquilo que ele declarou acontecesse. Na primeira ocasião que Elias se manifestou para que não chovesse, a Bíblia diz que Elias proferiu que não choveria. E depois, da mesma forma, vai dizer que Elias orou com fervor para que não chovesse. Ei, queridos, você pode não estar entendendo o que Deus está te ensinando nessa noite. Que primeiro você declara porque você crê. E segundo, você se prostra por aquilo que você crê. Por aquilo que você declarou na tua vida, na tua casa, na tua família, nas áreas mais específicas da sua vida. Então Elias nos ensina esse segundo princípio, porque se nós precisamos aprender algo, esse alguém é é Elias. A forma como ele se manifesta com Deus, a forma como ele se projeta diante do mundo e diante das circunstâncias. Então Elias se prostra e ora de maneira intensa e específica. A gente ora de maneira toda errada muitas vezes. Na mesma hora que a gente está orando por João, está orando por Francisco e ora pela família e vira aquela bola de neve e a gente se perde na oração. Aí daqui a pouco a gente não sabe o que está falando. Mas o que Elias faz? Elias se humilha. Elias sabia o jeito certo de se apresentar a Deus. Ele coloca o seu rosto no pó, entre os seus joelhos, e agora Elias está orando para que aquilo que ele proferiu viesse a acontecer, porque a oração gera milagre, porque a oração gera um grande mover de Deus. Mas nós somos a geração que não aprendemos a orar. Nós somos a geração que não temos vida de oração. Nós somos a geração que não desenvolveu fé no coração. Caminha comigo. Terceiro ponto a ser observado. No versículo 43 diz assim: e disse
ao seu servo. Elias estava orando, para um pouco de orar, chega para o seu servo e diz assim: vai lá e olha do lado do mar. Então disse Elias ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E a Bíblia diz: e subiu e olhou e disse: não há nada. Escuta isso aqui. Então disse: volta lá 7 vezes. Elias poderia parar de orar, porque não tinha visto sinais. Aqui nós aprendemos o terceiro ponto: os sinais podem não aparecer nos primeiros momentos. Os sinais podem não aparecer nos primeiros momentos de oração. Elias começa a orar. O menino, o servo dele, está próximo e diz assim: vai lá e olha. O menino volta e diz: olha, não tem nada. Mas Elias sabia que não podia parar. Então, queridos, aprenda que os sinais podem não aparecer nos primeiros momentos. E o que acontece conosco? Quando nós não contemplamos os sinais de imediato, nós esmurecemos, nós paramos de orar, nós enfraquecemos, nós desanimamos, porque nós não vimos sinais. Mas Elias nos ensina o princípio de que sinais podem não aparecer nos primeiros momentos ou dias de oração. Quantas vezes oramos até mesmo um mês e não vimos nenhum sinal? Mas Elias nos ensina que, se preciso for, vamos continuar. Quarto ponto: a falta de sinal é sinal de que precisamos continuar orando. Escute isso aqui. O servo de Elias volta e diz: não tem nada. O céu está azul, quero conjecturar. O céu está azul, não existe uma nuvem, não existe um sinal de chuva. Mas aqui nos ensina este princípio: a falta de sinal é sinal de que nós precisamos continuar orando. O que é que Elias faz? Continua orando. Você não viu o sinal? É sinal de que você deve continuar orando. É difícil orar e não ver os sinais. É castigante, digamos assim, para nós, o fato de orar e não vermos nada acontecer. Eu diria que, quem sabe, primeiro acontece no mundo espiritual, quando você ora. E quando você crê, acontece no mundo físico. Cada um de nós fazemos oração a Deus. Cada um de nós temos necessidades em Deus. Cada um de nós temos sonhos, projetos e apresentamos a Deus esses projetos. E nos primeiros sinais de que não existe nada, nós nos esmurecemos e paramos e esfriamos. E quem sabe abortamos os nossos planos e os nossos projetos porque não houve sinal. Mas se não houve sinal, eu estou sendo nessa noite um profeta de Deus para a tua vida e digo a você: é para você continuar orando. Quinto, versículo 44 diz: e sucedeu o quê? A 7ª vez. Disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então ele disse: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Aqui é algo interessante, porque quando o servo de Elias volta, diz assim: olha, na 7ª vez agora, tem um pequeno sinal. Tem uma pequena nuvem. Só que essa nuvem é muito pequena que mais parece uma mão de um homem.
E aqui Elias não negligencia este sinal. Elias entende que o pequeno sinal pode gerar um grande milagre. E muitas vezes Deus dá para nós um pequeno sinal e nós dizemos, não, isso não pode vir de Deus, porque é pequeno demais. A gente acha que Deus só vai agir em grandes manifestações, em grandes sinais, mas eu quero te dizer que aquilo que Deus vai fazer na sua vida pode começar por algo pequeno. Deus, quem sabe há tempo, tem te dado um pequeno sinal para que você receba uma grande bênção. Aqui aprendemos o quinto: considere os pequenos sinais. Considere os pequenos sinais, pois eles informam que aquilo que você está pedindo está chegando. Elias considerou a pequena nuvem e disse: se existe uma nuvem, é sinal de que a minha oração já foi ouvida. É sinal de que Ele já mandou a provisão e ela irá se manifestar. E talvez você não entendeu o que Deus está falando. Talvez você quer que Deus te dê um grande sinal. Porque se for pequeno, não é de Deus. Deus não está me ouvindo. Queridos, abre os seus olhos espirituais, porque os teus olhos físicos já estão abertos. Porque Deus trabalha nas dimensões espirituais para fazer manifestações nas dimensões físicas. Elias sabia que por mais que aquela nuvem exemplificasse apenas uma nuvem física, mas algo poderoso e espiritual da parte de Deus estava vindo. Aquele pequeno sinal, aquela pequena nuvem, traria uma grande e precisa chuva para aquele tempo. Não importa o que você está precisando, não importa o que você está pedindo, vai chegar, mas antes de chegar o que você está pedindo, chegará um sinal de Deus para a tua vida. Deus vai te dar um sinal o qual você não pode menosprezar. Você sabe por que nós não recebemos muitas vezes as bênçãos que nós pedimos? Porque nós negligenciamos o sinal que Deus nos dá. Porque nós achamos que é pequeno demais, insignificante demais, simples demais. Talvez nós, no lugar de Elias, pensaríamos assim: uma nuvenzinha? Uma nuvem de nada que quase não dá para enxergar, isso lá é sinal de chuva? Talvez nós pensaríamos dessa forma. Mas Elias disse: este é o sinal que a chuva vai descer. Antes da bênção de Deus, vem o sinal de Deus. Você não entendeu. Antes das bênçãos de Deus, vem o sinal de Deus. Antes daquilo que você espera em Deus se manifestar, Ele te sinaliza: vai acontecer. E nós precisamos ter o discernimento para compreendermos que aquele sinal é proveniente de Deus para a nossa vida. E depois do sinal, o milagre acontece. Sexto que nós precisamos entender, versículo 45, e sucedeu o quê? Entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Sexto ponto: quando você crer nos pequenos sinais, então eles se tornarão grandes. O que faz os sinais de Deus crescerem para a tua vida é o crer. Quanto mais eu acredito nos pequenos sinais, mais eles crescem,
mais eles se desenvolvem, mais eles geram, mais eles se preparam para projetar aquilo que Deus tem e aquilo que você pediu. Pequenos sinais, grandes milagres. Pequenos sinais, poderosos agir de Deus. Eu estou falando com pessoas que Deus tem dado sinais dentro de casa. Eu estou falando com pessoas que Deus tem dado sinais no trabalho. Eu estou falando com pessoas que Deus tem dado sinais na rua. Eu estou falando com pessoas que Deus tem dado sinais na igreja. Mas muitas vezes, ao invés de olhar para os sinais e discernir os sinais de Deus, estão questionando a Deus. E Elias, você não pega ele questionando a Deus. Você não vê ele questionando a Deus. Ele entende a forma que Deus trabalha, porque Deus conhecia Elias. E Elias conhecia a Deus. Então aprenda, quando você crer nos pequenos sinais, então eles se tornarão grandes. Quer ver grandes sinais de Deus? Creia nos pequenos. Quer ver os sinais de Deus se ampliarem para a tua vida? Creia nos pequenos sinais. Tenha vida. O que eu mais admiro em Elias é a forma como ele ora. É a forma como ele se apresenta a Deus. É a forma como ele se manifesta para Deus. É a forma como ele tem convicção de que Deus vai agir. E é isso que falta em nós, é exatamente isso que falta em nós. Esses elementos que havia sobremaneira na vida de Elias, faltam em nós. Mas Elias, ele se prostrava diante de Deus. Elias sabia como orar. Elias tinha convicção na sua oração. Elias não olhava para a terra, ele olhava para o céu. Elias não baixava a cabeça de tristeza. Elias baixava a cabeça para se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu profetizei, porque creio em Ti, e o Senhor fará. Sétimo ponto que eu quero que você entenda, muito importante. Deus pode estar te dando um pequeno sinal. E quando você crer, Ele agirá em teu favor. Deus é um Deus de sinais. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que se manifesta. Deus é um Deus que opera e trabalha em nós de maneira que a nossa fé se desenvolva e o nosso relacionamento com Ele se desenvolva. Você sabia que muitas vezes coisas ruins acontecem conosco porque é uma permissão de Deus para trabalhar o nosso caráter, para que Ele trabalhe em nós? Nós precisamos entender que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem, ou seja, aqueles que se relacionam com Ele, se relacionem em espírito e em verdade. Você precisa entender, nós precisamos entender que Deus está em dimensões muito mais elevadas do que esta que nós nos encontramos. E que muitas vezes nós colocamos na nossa oração uma impostação de voz, quando deveríamos colocar uma intensidade e ungir a nossa oração, quem sabe com lágrimas. Nós perdemos muito tempo, porque não conhecemos a Deus, nem a forma como Ele trabalha. Mas eu quero te dizer que Deus continua operando. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer que não há barreiras para Ele, que não há empecilho para Ele. Se você crê em milagres de Deus na tua vida, você precisa primeiro entender
que esses milagres são precedidos por sinais. Esses milagres, ou este milagre que você espera, é precedido por sinal de Deus. Eu me recordo, olhando ali a irmã Madá, que quando eu mudei para este ponto, sem perspectiva nenhuma, ela me chamou e falou: pastor, eu quero falar em particular com o senhor. Eu tenho um terreno, e Deus falou comigo que é para o Senhor. Lembra-se, irmã Madá? Eu falei: minha irmã, a gente não tem sequer R$1. Eu mudei para cá agora, a gente não tem nada. Na verdade, a gente tem dívida, que eu tive que comprar isso e aquilo. Ela falou assim: mas Deus falou que é para o Senhor. Ali foi o primeiro sinal de Deus. Antes do terreno, veio o sinal do terreno. Deus, Ele te dá direção, para então você receber milagres. Se você não entender a linguagem de Deus, você vai se atrapalhar com a linguagem dos homens. O que você quer? Nesse tempo que tenho vivido, tem sido o tempo mais valioso, muito embora tenha sido o tempo mais trabalhoso. Porque Deus, Ele é tão poderoso que Ele poderia dizer assim: eu vou usar um empresário mais forte da cidade e dizer assim: toma aqui 1 milhão, constrói isso. Mas isso não iria fazer com que o meu caráter e a minha fé fosse edificada. Mas a cada trabalho, a cada dificuldade, o Espírito Santo vai falando ao meu coração, e eu vou entendendo que aquilo não é apenas uma obra física, mas também uma obra espiritual, para que depois disso, então, o meu caráter sendo forjado, milagres aconteçam na vida de outros. Há um processo pelo qual o milagre é gerado. Se não entendermos essas dimensões espirituais, então não iremos compreender Deus. Se andarmos dessas dimensões físicas, carnais e materiais, humanas, não contemplaremos milagres de Deus. Quantos milagres eu contemplei? Falo como quem vive e não como quem discursa e quem tem apenas uma narrativa. Porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a matéria, outra coisa é a obra. Porque você pode dizer assim: olha, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus cura. E você chegar assim, pegar um exame e dizer: Deus me curou. Aqui está. As minhas palavras não são apenas palavras, mas aqui está um resultado de exame de antes e um resultado de depois da oração. Eu creio que Deus liberta. Aqui está o resultado, a foto de alguém que estava oprimido e agora de alguém que está liberto. Alguém que estava na cadeira de roda, mas agora está andando. Porque pequenos sinais é sinal de grandes milagres. Deus não se limita ao tempo. Ele age, mas antes de agir na nossa vida, Ele fala conosco. E Ele quer falar contigo. Talvez muitos de vocês que estão aqui, no que pedem a Deus, por não estarem vivendo ou vendo sinais de Deus na sua vida, você até desacreditou e deixou de orar, e deixou até mesmo de vir na igreja com aquele entusiasmo. Mas nesse instante, Deus está me usando para falar com você que Ele dá sinais.
E esses sinais são vistos por aqueles que creem e por aqueles que esperam e por aqueles que oram. Porque Ele é um Deus que ouve, um Deus que vê e um Deus que opera maravilhas. Pequenos sinais e grandes milagres. Que Deus te abençoe.